Bom dia. Vamos dar início ao seminário Subjetividades Periféricas, promovido pela Novos Estudos SEBRAP, a revista quadrimestral do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O tema do seminário de hoje foi objeto de um dossiê publicado no primeiro número deste ano da revista, o número 116, e foi organizado pelo Moisés Copper e pelo Matthew Richmond, que serão os mediadores das duas sessões que compõem esse encontro. Uma agora e outra daqui a pouco. Esta primeira sessão terá a mediação do Matthew, que é doutor em Geografia pelo King's College, na Inglaterra, fez pós-doutorado no CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, que é uma instituição da USP e do SEBRAP, e na Universidade Estadual Paulista. É pesquisador no Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, da London School of Economics. Bom, o Matthew fará a apresentação dos convidados, cada um terá cerca de 15 minutos para falar e depois ele proporá algumas questões. Eu sou a Rita Palmeira, sou editora da Novos Estudos. Em nome da revista do SEBRAP, eu agradeço a participação de todos e de todas. Matthew, por favor. Muito obrigado, Rita. Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a todos os nossos ouvintes para essa mesa, que vai ser a primeira, como a Rita falou, de duas hoje, sobre o tema do dossiê recém-publicado no Novos Estudos, sobre o tema de subjetividades periféricas. Como a Rita falou, eu sou Matthew Richmond, sou geógrafo e pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, da London School of Economics, no Reino Unido, e também sou co-organizador desse dossiê, junto com Moisés Copper, que é pós-doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que também está conosco hoje. Moisés vai ser o primeiro apresentador. Ele vai apresentar sobre o tema geral da mesa, e também é o conceito central do dossiê, que é subjetividades periféricas, e ele vai falar sobre como situar o sujeito e a sujeita dentro do contexto das periferias urbanas. Em segundo lugar, teremos a professora Andrea Guerra, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Andrea vai apresentar sobre seu texto no dossiê, que é Periferias e Subjetividades Políticas na Perspectiva Psicanalítica. Bem-vinda, Andrea. E, por último, mas não menos importante, vou apresentar juntos o professor Benjamin Jung, professor de Antropologia da State University of New York, nos Estados Unidos, e Álvaro Prado Aguiar Tavares, mestrando em Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. Eles vão apresentar sobre subjetividades móveis, sentidos de periferia e percepções da crise entre motoristas de Uber em Recife. Então, sejam bem-vindos, Ben e Álvaro. Então, não quero usar mais do tempo dos apresentadores, só queria muito brevemente dar um pouco de contexto sobre como esse dossiê e esse evento surgiram. Em 2017, eu e Moisés éramos pós-doutorandos no Centro de Estudos da Metrópole, ambos trabalhando com a questão de subjetividade e realizando trabalho de campo na Zona Leste de São Paulo. E eu e Moisés percebemos que na literatura sobre periferias urbanas no Brasil, faltavam estudos explicitamente voltados para a questão de subjetividade, e que também nos estudos sobre subjetividade e desigualdade de vários tipos, faltava uma teorização mais explícita da periferia como um contexto socioespacial e institucional. Então surgiu a ideia de juntar pesquisas de diferentes disciplinas das ciências sociais e de diferentes cidades brasileiras que tinham como objetivo teorizar explicitamente a subjetividade a partir do contexto concreto da periferia urbana. Então, esse é o tema geral do nosso dossiê e das duas sessões de hoje. Isso para avisar que isso faz parte de um trabalho muito mais amplo e um trabalho
colaborativo que abrange vários pesquisadores do SEM, do SEBRAP, de muitas outras instituições sobre periferias na conjuntura atual e que vai muito além do tema de subjetividade. Inclusive, um livro nosso será publicado muito em breve pela EDUFSCar, chamado Espaços Periféricos, Política, Violência e Território nas Bordas da Cidade. Então, fiquem de olho para essa futura publicação. Então, não vou me alongar mais e vou passar a palavra para nossos apresentadores, só avisando que vocês terão 15 minutos cada um para cada apresentação e que depois passaremos para 2 rodadas de perguntas. E nessas apresentações iniciais, vou avisá-los quando tiverem faltando 5 minutos para vocês poderem se organizar. Então, primeiro, vou passar a palavra para o meu colega Moisés, que vai poder aprofundar mais sobre essa questão de como situar os sujeitos e as sujeitas das e nas periferias urbanas. Moisés. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Mércio, pela sua introdução. Bom, então, como o Mércio já disse, esse dossiê nasce de uma preocupação dos autores em propor reflexões que cruzam os domínios conceituais da periferia e da subjetividade. O tema das periferias, ele permeia a sociologia e a antropologia urbanas feitas no Brasil. Desde os anos 70, temas como pobreza, trabalho, educação, moradia, religião e violência se tornaram comuns e, de alguma forma, persistem no estudo contemporâneo das periferias. Os autores do dossiê apontam para essa persistência a partir de diversos ângulos metodológicos e disciplinares, nos contextos de expansão da indústria cultural, das religiões neopentecostais, de instituições de ensino e da economia de plataforma. Ao mesmo tempo, o dossiê busca expandir o modo como nós pensamos as periferias em nossas pesquisas, problematizando o significado desse construto geográfico, social, político e simbólico a partir das experiências subjetivas dos sujeitos periféricos. O objetivo dessa breve introdução é o de situar a literatura que já foi produzida em torno do tema das periferias e também pensar os ganhos conceituais e empíricos de uma abordagem que enfoca os sujeitos periféricos. Como são imaginados, como eles conceituam a periferia, como se relacionam com o espaço, que tipo de práticas de sociabilidade e vivência política eles e elas experimentam. Enfim, como os sujeitos periféricos se fazem e refazem enquanto sujeitos que transitam e habitam um espaço que é física e simbolicamente específico dentro da malha urbana. Bom, o estudo das periferias no Brasil, então, como eu já disse, nasce de um esforço multidisciplinar para pensar as forças não hegemônicas que caracterizaram processos de urbanização nos anos 70, de mobilização política ao longo dos anos 80 e de globalização popular ou globalização de baixo para cima nos anos 90, com a circulação de mercadorias, de serviços e de diferentes modalidades de violência. Nesse contexto, os sujeitos periféricos foram apreendidos através de conceitos sociológicos clássicos, primeiro como marginais, depois como trabalhadores hiperexplorados, classes populares ou ainda cidadãos insurgentes. Mércio e eu, na introdução do dossiê, caracterizamos 4 momentos históricos e teóricos distintos em que o tema das periferias e dos sujeitos periféricos aparece e passa por injunções importantes. Para ilustrar isso, eu vou fazer uso de um gráfico elaborado pelo Mércio para a introdução do nosso livro, que nós estamos organizando, que é intitulado Espaços Periféricos. Um momento, hoje eu vou colocar a apresentação aqui. Espaços Periféricos, Política, Violência e Território nas Bordas da Cidade, que também é organizado por Valéria Cristina Oliveira e Jaqueline Garça Plascencia. Esse gráfico foi pensado para periodizar
a literatura sobre periferias brasileiras, mas ele oferece pontos de convergência importantes para entendermos como que essa literatura imaginava e caracterizava os tipos de sujeito e de subjetividade em cada momento histórico. Bom, então uma primeira fase surge a partir dos anos 50, num contexto de rápida urbanização e de industrialização e de imigração em larga escala, né, em que também havia uma proliferação de novas moradias. Emerge aí uma definição de periferias como uma geografia isolada, a partir da ideia de escassez econômica e de infraestrutura precária, justamente em oposição aos grandes centros urbanos. A preocupação, nesse momento, era de entender os fluxos e transformações urbanas. Então, nesse contexto, os sujeitos periféricos passaram a ser vistos como marginais e portadores de uma cultura da pobreza. Uma segunda fase nasce com o regime militar, em 64, e vai até a redemocratização em 88. Né? E surge aí, nesse contexto, um campo de estudos sociais mais robusto e crítico, de oposição justamente à premissa da marginalidade. E aí também surgem os primeiros estudos empíricos que descrevem os modos de vida, as aspirações e práticas de sociabilidade. A noção das periferias como espaços sociais singulares também emerge aí, espaços marcados pela hiperexploração econômica e pela repressão política. O sujeito periférico, nesse contexto, passa a ser visto sob esse olhar totalizante, né? E os seus modos de vida como uma consequência da desigualdade estrutural, da urbanização forçada de favelas e outros assentamentos informais e da exclusão social. O tom, em geral, é de otimismo, e a premissa é de que condições socioeconômicas adversas podem produzir mobilização política. A subjetividade periférica é, então, uma subjetividade com força democratizante. A terceira fase, que surge a partir da redemocratização e se estende ao longo dos anos 90, é a fase que consolida uma visão de periferia como espaço político insurgente, um locus a partir de onde emana uma visão sobre a democracia. A participação política e a militância ativista ganham voz e forma. Os movimentos sociais gestados a partir desses espaços de contestação são vistos como atores políticos fundamentais na consolidação de direitos e acesso à cidadania. Começam a aparecer distinções importantes, distinções internas à periferia, como, por exemplo, a oposição clássica entre bandidos e trabalhadores, que é uma consequência também do aumento da informalidade e do crime durante esse período. O Estado consolida uma visão neoliberal de governo da pobreza e começa a se consolidar aí uma visão dos sujeitos periféricos que é independente, desconectada e até mesmo divergente do restante da sociedade e da cidade. A quarta fase surge com os governos petistas e é caracterizada por um período de expansão social e econômica. As periferias aí se tornam construtos teóricos sofisticados e nuançados. O papel do Estado é caracterizado como ambivalente e seletivo, de um lado, aprofundando políticas públicas e, de outro lado, também estimulando a atuação de forças repressivas nas periferias. É o momento do desenvolvimento espetáculo, do case internacional da nova classe média, da expansão de mercados e da financiarização da moradia e da pobreza. A literatura aponta para a diversidade de agentes coexistindo e fabricando um espaço que é, ao mesmo tempo, social, geográfico, político e simbólico, uma espécie de assemblage de forças e direções. Entre essas agências em disputa, nós temos os órgãos do governo, o setor privado, organizações da sociedade civil, como igrejas, ONGs e coletivos culturais, além também do crime organizado e de facções armadas. Isso aponta para um modo de governo e produção da periferia que foca nas relações sociais diversas e porosas entre grupos e processos. Talvez aqui ainda a gente possa acrescentar uma quinta fase que emerge com a mudança de ambiente político, econômico e social a partir de 2016. Essa fase, se ela se consolidar, seria marcada pelo aumento das desigualdades sociais e econômicas,
causada pelo desmantelamento dos programas sociais e pelo avanço da pandemia. Uma fase que seria marcada pelo esgotamento das políticas de Estado mínimo e por debates sobre a implementação da renda básica universal. Um momento também marcado pelo esgotamento do modelo de desenvolvimento pós-neoliberal e pela emergência de subjetividades periféricas, politicamente ambivalentes e economicamente autossuficientes. Bom, enfim, a proposta desse painel e também do dossiê é que nós olhemos para os fenômenos sociais históricos mais amplos que caracterizam as periferias, mas privilegiando a experiência subjetiva de nossos interlocutores de pesquisa e as relações duradouras de troca que nós, como pesquisadores, com eles construímos. Isso significa, em um primeiro momento, abraçar uma perspectiva humano-centrada sem que ela seja humanocêntrica, ou seja, nós precisamos restituir a complexidade inerente ao sujeito concreto, as dúvidas, as hesitações, os sentidos, as afetações, a linguagem corporal, os silêncios, as incertezas e as aspirações, sem necessariamente assumir que o objeto da nossa pesquisa começa e termina no humano. Com frequência, nós encontramos composições complexas de mais que humanos em nossas incursões de campo. E é esse enredamento que só o trabalho de campo de longa duração pode descortinar, que permite que nossa concepção dos sujeitos periféricos avance para além da linguagem, do discurso, da prática institucional. Olhar para o sujeito periférico, portanto, não é focar exclusivamente nas dimensões cognitivas, psíquicas e éticas da formação dos sujeitos, mas é reconhecer que, privilegiando as vivências e trajetórias de pessoas concretas, nós somos capazes de reconstruir de modo ainda mais vigoroso as tensões, conflitos, afetações e devires que constituem as periferias hoje em dia. Isso inclui, por exemplo, reconhecer os conflitos internos dos sujeitos e como esses conflitos revelam tensões entre desejos pessoais e práticas externas de classificação e intervenção do Estado, de mercados e de aparatos mais amplos. Eu encerro com uma breve reflexão a partir das pesquisas que eu mesmo conduzi com subjetividades periféricas nas cidades de Porto Alegre e São Paulo. Por anos, eu acompanhei o processo participativo de comunidades periféricas em Porto Alegre no orçamento participativo, observando as dinâmicas de reuniões e disputas entre lideranças locais em busca de melhorias de infraestrutura para suas comunidades. Mais que captar os discursos oficiais através dos quais a prefeitura interpela os sujeitos participativos, ou simplesmente registrar discursos públicos dos líderes, eu me interessava em captar o processo de formação desses líderes e as técnicas, materialidades e circuitos associados à formação participativa. Isso implicava olhar para o orçamento participativo como uma espécie de tecnologia não apenas de governo da pobreza, mas também de subjetivação e pedagogização dos pobres, um instrumento com o qual os sujeitos periféricos se relacionavam para dar voz e vazão a éticas próprias de compreender e intervir na cidade. A literatura de movimentos sociais e participação política dá, de fato, exemplos de construção de subjetividades periféricas a partir de modos hegemônicos de representação e intervenção na esfera pública. Muitas vezes, sociólogos, cientistas políticos e antropólogos, motivados por suas próprias visões normativas sobre o papel contestador de movimentos sociais e conselhos participativos, acabam produzindo generalizações ao nível do coletivo a partir de discursos de figuras-chave em campo. Em muitos casos, isso reafirma uma narrativa de progresso que nem sempre condiz com as experiências subjetivas de ativistas posicionados em diferentes escalas da cadeia participativa. Quando eu conduzi trabalho de campo entre militantes engajados na demanda por habitação, em Porto Alegre e em São Paulo, um dos meus objetivos era o de abrir a caixa preta da participação. Especificamente em São Paulo, eu acompanhei as diferentes instâncias de participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra da Leste 1, que é uma organização popular fundada em 87, que demanda terra e moradia através do sistema de mutirão e autogestão habitacional. Eu estava interessado em entender o duplo processo de subjetivação a que estavam sujeitos os participantes.
o tipo de poder exercido pelas infraestruturas de participação na socialização dos indivíduos, mas também como que esses mecanismos eram combinados e acionados pelas pessoas na medida em que elas navegavam as diferentes instâncias de participação. Mapeando essas diversas escalas de participação, das reuniões de cúpula às portas de entrada do movimento, eu consegui entender que a construção dos sujeitos participantes está ancorada na construção de hierarquias morais de participação. A Leste 1 havia desenhado um complexo esquema de contabilização da participação por meio de pontos associados a atividades específicas, e eu me interessava em entender como as pessoas negociavam consigo próprias a necessidade de participar de um esquema coletivo e hierarquizado de participação para a obtenção de benfeitorias materiais e a manutenção de um espaço subjetivo, crítico e autônomo em relação à discursividade oficial do movimento. Eu concluo dizendo que um foco metodológico e epistemológico nas instâncias das subjetividades periféricas, nas inconstâncias das subjetividades periféricas, nesse contexto, permite ver a diversidade de posições políticas, subjetivas e morais no interior desses movimentos sociais. Ele revela encontros com infraestruturas e discursos oficiais de participação, mas também estende o registro etnográfico para captar subjetividades cínicas, ambivalentes e menos cívicas, muitas vezes silenciadas pelos próprios jogos de poder e diferenciação moral que são inerentes ao funcionamento dessas organizações. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. E agora eu vou passar a palavra para a professora Andrea, da UFMG. Andrea. Olá a todos. Agradeço de saída a Mateu e Moisés pelo convite para compor esse dossiê que a Novos Estudos abriga e dizer que falo do lugar da psicanálise como um campo disciplinar que dialoga com outros campos das ciências sociais e humanas e que se dedica à pesquisa sobre jovens autores de ato infracional, o que então me levou às periferias e à reflexão sobre as subjetividades políticas que ali se desenvolvem. As pesquisas que conduzo iniciaram-se em 2008 em territórios com alto índice de criminalidade violenta e pouco a pouco foram produzindo reflexões interseccionais, sempre orientadas pela ideia de que o inconsciente é um elemento ao lado de outros que sobredetermina respostas na complexa hierarquia do mundo. A premissa, então, de trabalho ou de pensamento que organiza todo esse arsenal de pesquisas que realizamos é a ideia de que subjetividade, enquanto determinada pela experiência do inconsciente, e política, enquanto determinada pela forma como um corpo incorpora e exercita seus direitos na cidade, são uma linha de continuidade. Nós entendemos que subjetividade e política articulam planos como se fosse um direito e um avesso, que se a gente torce numa fita e cola suas pontas, eles são ao mesmo tempo direito e avesso conforme você caminha sobre essa fita. Portanto, o que impacta a subjetividade reflete na dimensão da cidade e da política e vice-versa. Os relatos dos quais eu parto no artigo que desenvolvi para a revista Novos Estudos, da SEBRAP, que abrigou esse dossiê, eles refletem ideias em perspectiva. Eu parti de relatos de pesquisadoras, relatos de jovens, relatos de moradores da periferia, e a cada relato a gente vê que a cidade ela compõe um espectro pouco reduzido a um único plano. E eu explico com Boeri. Boeri pensa que a cidade ela é composta mais de arquipélagos móveis que se organizam como pequenos enunciados elementares que compõem a maneira como cada grupo se articula socialmente no conjunto urbano,
do que exatamente um espaço periférico em relação a uma centralidade, como a própria leitura que Moisés e Mateu fizeram nessas 4 fases acabaram de mostrar para a gente. Ele propõe, então, um termo de anticidade para dizer desses espaços de exclusão que compõem zonas que se tornam pouco distintas no interior da cidade, salvo por seus rígidos códigos geográficos, de valor e de regulação. O que eu quero dizer com isso? A periferia hoje habita o centro da cidade. Minhas pesquisas todas acontecem em Belo Horizonte, capital do estado de Minas, onde dentro da cidade a periferia instala espaços de ocupação geográfico com uma estética, uma lógica e uma política de mundo disjunta da cidade e ao mesmo tempo pertencente a ela. Os jovens chamam de asfalto e favela esse binômio que acaba por ocultar processos de intensa violência contra a periferia no exercício cotidiano da cidade, não apenas pelas políticas de Estado, mas também pela própria forma como o arranjo discursivo se organiza em relação à periferia. Essa ordem complexa de regras, normas e leis de regulação cria uma trama que o jovem chama de lei de quem mora versus a lei verdadeira. O que eu quero dizer com isso? A maneira como se regulam corpos, sujeitos ou cidadãos no conjunto periférico ou nesses espaços da periferia desmaterializam muitas vezes direitos humanos e constituem processos de inacessibilidade ou de restrição intensa de circulação, compondo de saída um primeiro paradoxo, que é o paradoxo da defesa de direitos que deveriam pertencer a todos, mas que na medida em que esse cada um ganha cor, ganha sexualidade, ganha gênero, ganha classe, ele passa a ser tomado de uma maneira não universal. Portanto, eu vou trabalhar, num segundo momento, depois dessa discussão da cidade e da periferia, nesse texto, a ideia de que existem regulações de modos de vida que produzem paradoxos, não exatamente incongruências ou contradições superáveis, paradoxos sem necessariamente uma solução que habitam o conjunto urbano do qual cada um de nós participa a partir de uma posição determinada. Então, o primeiro paradoxo que esse conjunto regulatório traz é a ideia de que se há direitos humanos universais, a gente abstrai o sujeito para poder garantir essa universalidade de acesso dele ao que seria o que resguarda o humano com a sua proteção legal. Por outro lado, quando esse sujeito ganha corpo e é predicado, ele é predicado a partir de um lugar que o localiza na estrutura social e política e, portanto, simbólica e discursiva. E, nesse ponto, a lei, já pensando, então, não mais nos direitos humanos, mas na lei jurídica, que deveria protegê-lo, muitas vezes é a lei que o deixa ameaçado, o que faz com que a normatividade da lei de ferro do crime ganhe, muitas vezes, um lugar privilegiado de proteção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a lei jurídica opera dentro de planos hierarquizados de poder. Por isso, a seletividade do sistema penal coloca o negro dentro do sistema prisional, enquanto a seletividade do mercado coloca o branco nos altos cargos de gestão e melhores salários. Então, existe, entre os princípios que resguardam os laços sociais como direitos humanos e o exercício da lei jurídica propriamente dita, um sistema que secciona e hierarquiza o que pode chegar à periferia. E, nesse sentido, a lei jurídica passa a conviver lado a lado com essa lei de ferro, essa norma rígida do crime. Um adolescente dizia: você acha que uma jovem que é abusada pelo seu pai vai procurar a polícia? Não. Você acha que o juiz, ao me ver como negro, vai me julgar como se eu fosse branco? Não. Então, a gente passa a ter um outro nível de paradoxo, que é a lei que deveria proteger, lei jurídica agora, ameaça.
e muitas vezes violenta na própria figura do Estado, com as suas contradições internas, a periferia. E o que eu queria destacar como psicanalista é o terceiro ou último paradoxo, que é aquele que habita a subjetividade, a intimidade ou a interioridade da própria experiência de mundo que cada corpo tem. Porque um corpo não corresponde a um eu não corresponde à representação que o sujeito tem de si, e o inconsciente, como um saber que aparece nos sonhos, aparece nos sintomas, aparece em atos falhos, é um saber regulatório, numa figura que a gente chama de super-eu, que é uma instância interna que define a maneira como moralmente a gente vai agir no mundo. E ele é fruto, essa instância, ela luta internamente com o mundo externo, com desejos e impulsos internos, e ela é fruto da relação com o outro e da relação com o mundo. Então, um paradoxo insuperável é que o sujeito ele é dividido entre o que ele deseja e o que ele pode fazer. Então, nesse nível, a gente tem mais um paradoxo que esse corpo ganha quando chega na cena do mundo e habita a periferia. O jovem da periferia, que é o último ponto que eu vou tratar, é exatamente, portanto, esse sujeito que condensa em si, a partir das minhas pesquisas, por isso que eu tomo o jovem, homem e negro da periferia, porque ele foi o grande interlocutor que produziu o conhecimento e os resultados que, ao longo desses últimos anos, eu venho desenvolvendo no Núcleo Psilax, Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo, na UFMG. Ele mostra que, esse jovem da periferia mostra que a quem devemos fidelidade tem a ver não apenas com esse conjunto hierárquico que os direitos humanos abstraem, com esse conjunto de leis que determina lugares e produz um uso e um exercício que muitas vezes é mais violento do que protetivo, como na sua intencionalidade gostaria de ser, e finalmente que entre o sujeito e ele mesmo, ele não chega a uma unidade. Essa multiplicidade aparece na figura de Felipe, que foi o jovem que eu trouxe para esse texto, pois ele deve fidelidade a uma moral interna muito rígida, o que faz ele no crime virar um X9, um delator, o que faz ele ir, consequentemente, para uma unidade socioeducativa porque ele é preso pela polícia e, finalmente, ele se depara na unidade socioeducativa com um sistema de regras que ele passa a incorporar tão rigidamente que ele se torna o inimigo dos seus pares, dos outros jovens no sistema socioeducativo. Ele, portanto, é o puro paradoxo que evidencia que se as políticas públicas carecem de integrar-se a uma lógica de mundo periférica que se impõe como multiplicidade de formas de habitação, nós precisamos considerar essa intimidade inconsciente do sujeito, ao mesmo tempo que um sistema hierárquico e um princípio universalizante. Os paradoxos, portanto, servem para nós na ideia de uma subjetividade política menos como um problema e mais como um grande espectro que permite sofisticar e pluralizar as ações, tanto no campo jurídico quanto das políticas sociais, das políticas de proteção, produzindo muito longe de uma ideia de um território sem lei, como o Moisés acabou de apresentar, muitas vezes a periferia chamada, né, como esse território sem lei, às vezes é o sistema prisional que ganha esse nome, porque definitivamente o que não falta ali são códigos de conduta, códigos de lei e códigos normatizantes. A ideia de subjetividade política, portanto, eu encerro aqui a minha fala, é aquela que, como uma espécie de caleidoscópio que permite esses multiplanos para pensar intervenções e leituras da periferia, exige a tomada da subjetividade e da política, ou dessa subjetividade política, como chave de leitura, para que a gente não opere de uma maneira reducionista, que, longe de descomplicar, perde de vista a riqueza de formas de vida que habitam a periferia. Obrigada. Muito obrigado, Andrea. E agora vamos passar a palavra para o Benjamin Jung e Álvaro Prado Aguiar Tavares. Bem, Álvaro.
Ok. Está funcionando o áudio? Tudo ok? Ok. Bom dia a todas e todos. Eu estou muito contente de estar aqui hoje com meu coautor, o Álvaro Prado, para esse troca de ideias e esse debate. Agradeço muito a Matthew e Moisés e a revista Novos Estudos pelo convite de participar hoje. Nessas condições de distanciamento social, meu português está ficando cada vez mais enferrujado, então qualquer coisa já peço desculpas. Então, nesta mini apresentação, Álvaro e eu faremos um rápido resumo do contexto e metodologia de nossa pesquisa sobre motoristas de Uber em Recife. Apresentaremos algumas de nossas principais conclusões e também algumas reflexões sobre questões mais amplas relacionadas a noções de periferia e mobilidade. O pano de fundo de nosso estudo é o período de crise econômica e política que começou em mais ou menos 2013 com os protestos do Passe Livre. Como a gente sabe, com a crise econômica, o acesso a formas de mobilidade econômica e geográfica associadas à década anterior se tornou precário. No entanto, foi precisamente nesse momento de desintegração econômica e política que a Uber, uma forma pioneira de mobilidade urbana, foi introduzida no Brasil. Baseada no GPS, a Uber foi lançada no Brasil em 2014. O GPS refletiu um novo paradigma para a navegação no espaço urbano, aliviando o viajante urbano, tanto passageiros quanto motoristas, da necessidade de um mapa mental dos bairros e vias públicas da cidade. Em nosso artigo, contamos a história de como a redução de pobreza nos anos PT foi associada ao consumismo e como, entre os itens de consumo desejados, a compra de um carro virou um objetivo alcançável para milhões de brasileiros da classe popular, simultaneamente um símbolo e um verdadeiro veículo de mobilidade urbana. A Uber proporcionou aos moradores de bairros periféricos que agora enfrentavam condições econômicas difíceis, uma atividade de geração de renda usando carros obtidos quando as perspectivas de mobilidade ascendente ainda pareciam boas. Os dados para nossa análise vêm de conversas com 35 motoristas de Uber durante os meados de 2018. A maior parte dos motoristas da nossa amostra vem de bairros periféricos e tendem a se encaixar em uma de três categorias quanto às suas motivações para trabalhar com Uber. Primeiro, motoristas para os quais a renda através da Uber é uma extra para complementar outro emprego ou para apoiar um curso de estudo. 2. Motoristas que dependem da Uber como sua principal fonte de renda. 3. Motoristas que trabalham com a Uber como hobby. Se alguém estiver interessado em mais detalhes metodológicos ou nas inevitáveis preocupações e piadas sobre ser um gringo que às vezes analisa formações culturais brasileiras com base em conversas com motoristas Uber, é claro que podemos conversar sobre isso depois. Em nosso trabalho, argumentamos que as sensibilidades políticas dos motoristas estão indissociavelmente ligadas à mobilidade que eles experimentam como motoristas de Uber. Também que as narrativas dos motoristas da Uber perturbam as noções convencionais de periferia e, portanto, oferecem
novas formas de contemplar a geografia urbana. Em nossa análise, desenvolvemos a noção de subjetividade móvel, uma subjetividade única que os motoristas de Uber exibem, que emergem de um conjunto particular de relações com a economia, com a política e com um trabalho que os desloca através da paisagem urbana, utilizando as novas tecnologias. A seguir, o Álvaro vai revisar pontos-chave nos recentes debates acadêmicos sobre deslocamentos dos padrões de subjetividades nas periferias e sobre a Uber como transformação socio-tecnológica. Álvaro. Isso. Bom, primeiramente, bom dia, né, gente? Agradecer enormemente o convite para esse seminário de hoje, desse dossiê que ficou tão rico, tão interdisciplinar, né? Tem antropologia, tem psicanálise, tem questão de estética, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, eu vou partir um pouco de onde o Benjamin parou, né? Nesse conceito-chave para a gente, que é o conceito de subjetividade móvel, né? Ele falou uma primeira parte do conceito, mas, para mim, a parte que a gente utiliza, né, teórica, para formar esse conceito, está um pouquinho depois disso que ele acabou de falar, que é também muito importante, né? E aí eu cito. Esse conceito de subjetividade móvel se estrutura, de um lado, a partir de um movimento urbano que não é organizado por um vínculo com algum grupo social, e de outro, a partir da capacidade que as relações de trabalho específicas dos Ubers, mediadas pelo aplicativo de transporte, têm de inviabilizar formas de construção de solidariedade social. Eu vou começar pela última parte, né, dessa questão da solidariedade social. A gente entende, né, esse aplicativo que desmobiliza as possibilidades de associação através, né, de um livro muito bom, né, fundamental, acho, para se entender a questão da uberização, que é um livro da Alex Rosenblatt, né, Uberland, que ela fez uma etnografia com motorista de Uber em algumas cidades dos Estados Unidos e do Canadá. E ela tem uma ideia muito interessante, que ela desenvolve também em outros artigos, que é como esse aplicativo, né, através das operações que ele tem, que ele distribui entre os motoristas e passageiros, como ele fragmenta os laços as possibilidades de se construir redes de interação social entre os Uber, né? Tem até um outro artigo que ela fala, ela discute como o envio do desempenho dos melhores motoristas em uma determinada região para outros motoristas que têm um desempenho menor ajuda a estimular esse senso constante de competitividade entre os motoristas, né? Então, a gente parte nessa segunda parte do conceito de identidade móvel a partir dessas ideias da Rosenblatt. Bom, a primeira parte, né, que aí eu vou repetir agora, a partir de um movimento urbano que não é organizado por um vínculo com algum grupo social, a gente precisa fazer um preâmbulo, né, nesse momento histórico que a gente está partindo no texto, que é um momento histórico de mobilidade socioeconômica para uma parcela significativa das classes populares, né, com o governo Lula e o governo Dilma, política de acesso à renda, acesso a crédito. E a gente entende que isso possibilita também uma certa mobilidade através da cidade, né? E a gente, para demonstrar isso, a gente utiliza um pouco do conceito de circuito Magnani, né? Um autor que ele está interessado em observar a questão urbana através dos movimentos, através do movimento urbano, né? Ele, de forma muito sintética, ele resume, né? Resume o conceito que ele utiliza para descrever isso, né? O conceito de circuito, né? Trajeto de atores sociais no exercício de algumas suas práticas, né? Então ele vê a questão do movimento. A gente também utiliza, né, para falar da questão urbana enquanto movimento, um texto de um dos autores que está aqui presente hoje com a gente, né, que é um texto sobre rolezinhos, que descreve como associa as políticas de acesso à renda, encontra uma associação entre isso e os movimentos, né, de sujeitos periféricos em direção ao shopping do centro, né, de áreas mais ricas e tal. E percebe nesse movimento, em habitar esse outro espaço,
que não estava tão aberto antes a sujeitos e sujeitas periféricos, ele vê uma política se desdobrando, né? Uma forma de subjetivação se desdobrando. A gente também utiliza um texto da Rosa, né? Que fala sobre motoristas de taxistas e como eles se movimentam pela cidade, construindo pontes entre um e outros, e para construir sua solidariedade. E a gente mostra, por fim, que a gente precisa de uma outra forma de entender os movimentos dos Ubers, porque eles não estão permeados pela possibilidade de solidariedade social, né? Eles se movimentam de uma forma desfragmentada pela cidade. Então a gente precisa dessa ideia. Por fim, a gente também utiliza a ideia que está num artigo que a gente utiliza do Richmond também, do Matthew, que a gente mostra como uma forma de compreender a política está relacionada com uma determinada forma de se inserir na periferia, e essa forma geralmente não é uniforme, é fragmentada, não tem uma relação tão forte de causa e consequência. Então, a gente vai utilizar essas ideias. Benjamin, acho que está sem áudio o teu... Desculpa. Agora está ok. Tá. Ok. Certinho. Então, agora eu vou apresentar de maneira bem resumida o modelo de conversação que construímos para representar como os motoristas falavam sobre a crise e sobre as eleições de 2018. O modelo procura mapear trajetórias recorrentes e fluxos temáticos, focando em como os motoristas entendem os principais problemas que o Brasil enfrenta e as possíveis soluções. Isso vai ser bem rapidinho. Então, deixa eu compartilhar o screen, tela. Pronto. Ok. Certinho. Então, esse modelo não tem início e não tem fim. Pelo contrário, ele mapeia os principais pontos de entrada temáticos para a conversa sobre a crise e as próximas eleições, ou seja, as eleições de 2018, bem como os padrões de fluxo e transformações temáticas usando setas, como, por exemplo, quando se fala de corrupção, desliza inesperadamente para falar de defeitos de caráter nacional. As conversas tipicamente se movem dentro de uma estrutura narrativa fundamentada em 2 domínios temáticos, que nós representamos de maneira simplificada como o problema e soluções. O primeiro domínio refere-se a aspectos da política e da sociedade que, de alguma forma, o motorista vê como problemáticos. As frustrações concentram-se em torno de 5 nós temáticos, qualquer um dos quais pode ser um ponto de entrada na conversação. Como tenho pouco tempo, vou resumir rapidamente esses nós, pulando os textos etnográficos que usamos para construir o modelo. Um tropo, uma maneira de falar bem comum para discutir as crises políticas e econômicas entrelaçadas, começa com uma lamentação da ruptura de uma estrutura moral compartilhada. Uma ruptura que no diagrama nós representamos de maneira simplificada como falta de ordem, e que muitas vezes está ligada a preocupações com a segurança, violência e crime. Vou pular e continuar para a próxima. Corrupção. As narrativas dos motoristas frequentemente se centram em torno de noções de corrupção. Aqui encontramos a leitura familiar de corrupção como endêmica para o mundo da política institucional,
como a ocasião para desviar fundos públicos para o aumento da riqueza pessoal. Esta é claro, uma velha história no discurso popular em torno de políticos e partidos políticos no Brasil. Então, e no artigo discutimos mais assim a corrupção moral e como isso surge nas falas dos motoristas. Durante os meses que antecederam as eleições de 2018, as denúncias de corrupção se estenderam cada vez mais além do mundo da política e passaram a encapsular uma falha fundamental na cultura e no caráter nacional no Brasil, que também surge nas falas. Também tem, eu vou resumir bem rapidinho para concluir, muitos motoristas articulam suas frustrações concentrando-se nos inconvenientes, assim, as incomodações diárias que enfrentam ao trabalhar para a Uber, que no diagrama a gente representa como incomodações cotidianas. Bom, tem bastante mais nesse diagrama que a gente procura mapear, assim, mas eu sei que acho que a gente não tem mais tempo, então a gente preparou mais algumas assim, observações, conclusões do trabalho, mas talvez faz mais sentido assim, falar sobre esses depois. Então, deixa eu isso. Tá certo? Tá bom. Muito obrigado, Ben e Álvaro. Vamos dar mais oportunidades para vocês expandirem sobre essas questões que vocês já colocaram. Queria dizer para o Ben também que, como um gringo do Brasil, que desde 2018 faz muito esforço para não conversar com motoristas de Uber, eu tenho muita admiração para a pesquisa e para a metodologia de vocês. Então, quero agradecer a todos os apresentadores por terem trazido material muito diverso e muito rico. Vamos passar, então, para a primeira rodada de perguntas. E queria pedir para todos refletirem sobre fazer um vínculo, né, do texto de cada um com o conceito central do dossiê, que é subjetividade periférica. Então, identificar como é que o seu texto dialoga ou que contribui a esse conceito, como o conceito ajuda a lançar luz sobre o tema do texto. Eu acho que podemos inverter a ordem e voltar primeiro para o Ben e Álvaro e depois passar para Andrea e finalmente Moisés. E vocês podem aproveitar também, vocês têm 5 minutos, para mencionar qualquer coisa que não conseguiram durante a apresentação. Então, passo primeiro para o Ben e para o Álvaro. Perfeito. Então, eu acho que eu vou passar para o Álvaro, Álvaro, poderíamos conversar um pouco sobre a noção de subjetividade móvel que a gente desenvolvemos. Então, e as outras partes da tua apresentação. Sim. Então, a parte que eu ia apresentar ainda tem muito a ver com o que foi dito, né, agora, porque justamente a gente tenta, né, na parte do artigo, discutir qual a ideia de periferia, né, e aí já relacionando com a ideia de subjetividade periférica, emerge dessa experiência de se mover pela cidade, né, qual o sentido de periferia que é mediado ali pelo aplicativo, na organização das corridas, que emerge disso. Então a gente discute como muito presente a questão da associação entre periferia e precariedade a partir das experiências dos motoristas, né? Isso, é claro, como uma categoria êmica, né? Uma categoria que emerge do contexto que a gente pesquisa,
a ideia de periferia como algo perigoso, né, que é mobilizado através da entrada dos motoristas em áreas que eles consideram perigosas, né, e aí eles utilizam toda uma estratégia, né, de manipulação do aplicativo para não entrar nessas áreas, né. E também acho bom a gente dizer isso, né, que essa experiência, né, e aí indo mais para um contexto da subjetividade móvel, a gente tenta concluir o texto falando que, por um lado, está sujeito a essa experiência de precariedade e, por outro, ensejar a possibilidade de um senso de autovalorização, né? Na medida em que vários desses motoristas que a gente entrevista, né, a gente traz uma citação de um deles no final do texto, eles se autovalorizam com a sua experiência enquanto motorista, né? Dizem que eles são seus próprios chefes, que eles não estão sujeitos a uma hierarquia, e eles positivam essa dimensão, né? Eu não sei, o Benjamin, tu queres complementar alguma coisa? Olha, então, eu fiquei agora com a pergunta do Matthew, assim, me perguntando sobre a nosso conceito de subjetividade móvel e a ideia de subjetividade periférica, né? Interessante contemplar essa diferença, se tiver. Então, em nosso trabalho, argumentamos que a experiência assim compartilhada de trabalhar para esse serviço de ridesharing, né, a Uber, encoraja uma ligação particular entre como os motoristas percebem os espaços urbanos que atravessam e como eles entendem a situação difícil assim do Brasil em meados de 2018, né? Então, de certa forma, a subjetividade móvel é uma maneira assim, conceitualmente, dizer que o jeito que eles se entendem não se encaixa em um lugar só, nem inclusive da periferia, do centro. É uma maneira de se entender uma subjetividade que, de fato, depende na circulação pela cidade. Isso era, digamos, a novidade do nosso trabalho. Então, de certa forma, não é exatamente a mesma coisa que é subjetividade periférica. Pelo menos a gente está argumentando que é uma consciência que, de fato, não tem raiz, ou seja, flutua e é influenciada essa subjetividade pela própria circulação através do trabalho como motorista. Há algumas observações. Álvaro, temos mais um minuto, se quiser falar alguma coisa. E é isso, né? Complementando, né? Uma mobilidade uma forma de percepção da política que emerge desse contexto, dessa experiência com o aplicativo, né? Da tentativa de escapar de algumas operações algorítmicas do aplicativo que eles sujeitam a certas áreas, né? E de como isso enfraquece e como ele lida com esse enfraquecimento constante que é fruto da experiência urbana. Como ele lida com esse enfraquecimento dos laços de solidariedade, né? Eu não sei se a gente tem algum tempo ainda, eu queria lançar uma reflexão, será que tem? Não? Sim, pode falar, Álvaro. Pronto. Eu estava até conversando com o Benjamin, né, de como essa ideia que a gente traz aqui de enfraquecimento da solidariedade, hoje talvez tenha ganho uma nova latência, né, com esses movimentos nacionais, né, dos entregadores por aplicativo. Você tem, apesar disso ser também uma coisa frequente para os entregadores, do aplicativo desmobilizando possibilidades de redes de interação, mesmo assim você teve construção de um movimento de âmbito nacional que já tem ali talvez um embrião de uma política de classe, né? Que tem uma liderança que foi aquela, não sei se vocês acompanharam, do Paulo Galo, que organizou boa parte do movimento em âmbito nacional.
E até me lembrei, né, de uma das autoras que a gente utiliza nesse texto, a Bílio Costek, que ela dá uma entrevista para o Nexo, e ela fala que toda nova forma de dominação produz novas formas de resistência. E se a gente olhar a maneira como esse movimento de massa nacional se organizou, fazendo referência às operações algorítmicas, né? Você pensar break dos apps, né? Isso, você vê isso se materializando, né? Novas formas de resistir a enfim, neoliberalismo e etc. Né? Então é isso, né? Acho que já passei até um pouco mais. Tá bom, muito obrigado, Álvaro e Benjamin. E agora, Andrea, então, se puder responder a mesma pergunta sobre como o seu texto dialoga com esse conceito do dossiê de subjetividades periféricas. Então, eu pensei, Mateu, que o que a psicanálise talvez acrescente ou traga como um multiplano, né, reflexivo sobre a ideia da subjetividade periférica é a noção de inconsciente. Em geral, a gente não pensa que o sujeito pode julgar contra ele mesmo, não é? A gente pensa que pela via da razão o sujeito vai sempre tomar uma decisão que seja a melhor para ele. E a gente, às vezes, não considera que um corpo é movimentado, é impulsionado por forças internas que determinam, em grande parte, a maneira como cada sujeito se posiciona no corpo social. Ao mesmo tempo, se a gente olha nessa perspectiva do inconsciente para um corpo que ganha nome, que ganha cor, que ganha gênero, que exercita a sua sexualidade e que ocupa espaços diferentes na cidade, é preciso agregar a essa experiência ou a essa ideia a dimensão política que organiza as hierarquias e os fluxos do mundo. E aí, nesse sentido, me ocorreu que a ideia da subjetividade política que eu trouxe para o texto é a condensação desse plano que porta esses elementos disjuntos da experiência subjetiva sem o objetivo de integrá-los num sistema coerente. Então, eu penso que o que o texto traz de vinculação e desenvolve para a ideia de subjetividade periférica, de maneira central, seria exatamente que a gente, como sujeito, é esse conjunto paradoxal e que no encontro com a cidade e esses planos da periferia, ou do asfalto e da favela, né, ou da periferia, vão conformar modos de resposta que são marcados pela maneira como a gente subjetiva a experiência de estar no mundo. Eu vou trazer um exemplo que é racial, que vem de um pensador decolonial. Ele vai dizer que um negro se posiciona de maneira diferente de um branco nas respostas sociais, políticas, subjetivas, interativas que ele realiza, porque existe um duplo narcisismo que organiza nossas subjetividades. O branco, pensado como imperialista, né, um pensamento do Frantz Fanon, que é um pensador decolonial, ele se toma como universal, bom, belo, justo. Para isso, ele precisa criar uma alteridade que contrarie ou que guarde tudo que esse universal não contém. E o negro, então, emerge como essa subjetividade, como um tipo que, pelo negativo, garante essa afirmação positiva. É uma maneira da gente pensar como que no inconsciente isso pode produzir efeitos de experiências de mundo onde um corpo branco, um sujeito que ocupa um corpo branco, vai se pensar como universal e ocupar todo o poder que vem daí, enquanto um corpo negro pode não se reconhecer nesse lugar, ou pior, introjetar esse ideal para a experiência de corpo negra dele. Então, a gente tem, nesse exemplo, que é um apenas, a ideia de como que a subjetividade política ela introduz nesse campo mais amplo de pensar a subjetividade periférica a dimensão inconsciente articulada
a materialidade do mundo, né? Porque um corpo ele ocupa a si mesmo como uma subjetividade, mas ela participa da cena do mundo com todas as suas interações móveis e com todos os seus fluxos que o Álvaro e o Benjamin também trabalharam na pesquisa deles. Penso que é um pouco por aí. Muito obrigado, Andréa. E você acha que você levanta uma questão muito importante, que é como essas outras categorias, como raça, gênero, que são também, obviamente, enraizadas nessas questões políticas, perpassam o que estamos chamando da periferia, como contexto socioespacial, e também exercem uma influência muito importante que interage com o contexto socioespacial, mas não pode ser reduzido a ela. Então, acho que é um ponto muito importante. Vou passar agora a mesma pergunta para o Moisés, porém, Moisés, você já falou bastante sobre o dossiê, né, o contexto de subjetividade periférica, então você tem alguma coisa para acrescentar, ou se não, você pode aproveitar para contar um pouco mais sobre sua própria pesquisa, ou como quiser, com seus 5 minutos. Obrigado, Matthew. Eu vou justamente falar um pouco, responder essa pergunta a partir de alguns dos resultados da minha própria pesquisa de campo, né? Então, em linhas gerais, eu diria que o enfoque na experiência subjetiva, ele permite, em primeiro lugar, deslocar as narrativas hegemônicas sobre as periferias e os seus sujeitos, ou seja, ou ainda melhor, o foco no sujeito, ele qualifica essas narrativas, né? Em geral, essa abordagem, ela mostra como que narrativas hegemônicas, sistemas de dominação e de intervenção, sejam eles do Estado, do mercado ou de instituições, elas são mais difusas e mais incompletas do que inicialmente nós previmos. Então, olhando a partir das experiências subjetivas dos sujeitos, a gente consegue também detectar como que os sistemas de dominação e as narrativas hegemônicas possuem fissuras e são incompletas. Em segundo lugar, o enfoque na experiência subjetiva, ele permite observar dinâmicas sociais que são menos explícitas ou talvez menos autoevidentes. No caso do meu trabalho de campo em São Paulo, por exemplo, como eu mencionei antes, eu documentei 2 instrumentos de participação que até ali haviam sido pouquíssimo estudados pela literatura de movimentos sociais. Um deles era o sistema de registro de contabilização de pontos associados à participação em atividades do movimento social, e um outro era um sistema de contabilidade financeira associado à participação. Esses 2 instrumentos, olhando subjetivamente a partir dos efeitos que eles causavam no modo como os participantes se socializavam junto às instâncias de militância, esses instrumentos eles permitiram enxergar dinâmicas complexas entre ativistas mais e menos experientes, entre ativistas mais e menos engajados e mais e menos cínicos, né? Em outras palavras, ele permitiu enxergar agência em sistemas mais que humanos, com particular ênfase nas infraestruturas e nas burocracias cotidianas que organizam o agenciamento subjetivo dos participantes. Terceiro lugar, eu diria que um enfoque no sujeito periférico, ele permite jogar luz sobre o que eu talvez chamaria de política da narrativa. Quer dizer, quem está autorizado a dizer o que e sobre quem. Então, quando a gente enfatiza o público, o discursivo e o oficial em detrimento do privado, do experiencial e do ordinário, as nossas etnografias acabam naturalizando esses personagens como vozes privilegiadas sobre processos coletivos que são muito mais heterogêneos, complexos e nuançados. Por outro lado, a pesquisa qualitativa ela está unicamente capacitada para destrinchar os jogos que mantêm certas narrativas no lugar e que encobrem vozes subalternas em nome da boa prática de implementação de políticas públicas, por exemplo. Então, a etnografia dos sujeitos periféricos ajuda a colocar perguntas sobre a localização de novas formas de poder e saber, para usar os termos do Foucault,
que se enraizam em configurações concretas de participação. E, por fim, eu diria que uma perspectiva que enfoca no sujeito permite também produzir avaliações talvez mais realistas dos efeitos de longo prazo de políticas públicas e da implementação de políticas públicas. Então, por exemplo, questões que se tornam cada vez mais relevantes no atual cenário, né? Sobre as dúvidas e antecipações dos militantes por habitação, por exemplo, e como que essas dúvidas e hesitações revelam contradições sobre a sua própria inclusão em redes de proteção social e cidadania, né, que são questões dessa natureza, então, que vão além do discurso celebratório e que permitem pensar, digamos, a própria subjetividade periférica. Elas permitem colocar dúvida e hesitação e avaliar o impacto que essas disposições subjetivas exercem sobre os limites, as fissuras da implementação dessas políticas. Ali onde talvez os policymakers apenas veriam engajamento cívico e restrito. Então, me parece que esses são pontos importantes quando a gente pensa de um modo geral, talvez, no contexto de políticas públicas e de movimentos sociais, aquilo que uma abordagem sujeito-centrada, vamos chamar assim, das periferias permite descortinar. Muito obrigado, Moisés. Estou percebendo que estamos faltando apenas 15 minutos até o fim da nossa mesa, então vou passar rapidamente para a segunda rodada e vou pedir para os debatedores responderem de forma rápida. E também vocês podem fazer suas despedidas ou qualquer outro comentário que quiserem fazer antes do encerramento junto com a resposta. Então, a segunda pergunta, queríamos, de novo, vai ser a mesma pergunta para todo mundo, e queríamos pedir para vocês tentarem relacionar o tema que vocês abordam nos seus textos, ou de forma mais geral, a compreensão que vocês têm de subjetividade periférica para a conjuntura atual no Brasil. Vou deixar para vocês interpretarem conjuntura da forma que quiserem, seja a pandemia, a política, questões econômicas, assim por diante. E queria ressaltar que isso pode ser uma reflexão mais geral e teórica, ou se tiverem novos dados ou novo material de pesquisa para apresentar, vocês podem aproveitar para compartilhar também. Acho que podemos mudar a ordem de novo, então vou passar a palavra primeiro para a Andréia, depois passamos para o Beni Álvaro e finalmente para o Moisés. Então, a questão da conjuntura. Então, eu acho que é uma pergunta que dá a oportunidade da gente entender que não importa de onde a gente, quer dizer, importa de onde a gente enuncia a nossa resposta, porque faz diferença quem fala e de onde fala. O que eu queria dizer que é importante, especialmente para mim, que represento aqui a psicanálise, tradicionalmente tida como uma disciplina burguesa, como uma disciplina descontextualizada, como uma disciplina que não se engaja com o horizonte da sua época, compartilhar com vocês pesquisas que vêm sendo realizadas, não apenas por mim, no Psilax, mas por um conjunto de psicanalistas ocupados exatamente com as questões interseccionais que Matteo ressaltou na minha resposta anterior, questões de gênero, questões de raça, questões de classe vêm sendo tomadas como objeto de trabalho. E se a gente pensa na conjuntura atual, em que o lugar de fala se torna um ponto importante para localizar o interlocutor dentro de uma trama paradoxal de presença e de pertencimento, eu penso que o que a psicanálise traz para a reflexão desse ponto da conjuntura atual
é a de que o silenciamento de uma grande parte do pensamento brasileiro, que é o pensamento periférico, vem especialmente com o Covid e o desvelamento dessa invisibilidade da pobreza, de recursos econômicos, vem se contrapondo, né? Isso fica evidente naquele momento em que o cadastro mostra o quanto que a periferia enquanto metáfora, né, de um espaço móvel que circunda o que seria tomado como a cidade, mostra o quanto que há uma riqueza de vida, de experiências criativas, que esse mesmo paradoxo contém. Como a gente não é idêntico a nós mesmos, como não somos idênticos ao registro político que nos organiza, aos direitos que nos resguardam, essa tensão produz a possibilidade da gente construir novas respostas. É claro, né, como pensa um filósofo Badiou, um filósofo francês, isso pode produzir acidentes, isso pode produzir acontecimentos, no sentido de que a gente pode tanto encontrar forças opressivas que vão produzir mais obstáculos e mais dificuldades para esses processos emancipatórios da periferia e da subjetividade não apenas periférica, né? Porque se existe, eu acho que esse é o ponto que eu queria fechar a minha fala e a resposta, se existe a ideia de uma periferia, é porque existe a ideia de uma diferença em relação a ela. Se a gente binariza numa lógica de poder, essa ideia da centralidade da periferia já vencida, né, há muitas décadas, a gente perde de vista a pluralidade de formas de vida que habitam tanto qualquer espaço da cidade. Mas isso a gente só faz ao preço de sustentar essa riqueza que se evidencia, só se faz ao preço de sustentar todas as tensões que vêm dessas diferenças que marcam posições e que produzem diferentes formas de sofrimento e de criação. Então, ser homem, ser mulher, habitar a periferia ou outro espaço urbano, o ser negro ou ser branco ou de outra cor, enfim, a classe que você ocupa, tudo isso produz essa lógica que enquadra realidades de mundo, tentando fixá-las onde a riqueza multiforme dessas experiências acabam apagadas. Então, eu fico feliz de participar dessa mesa e de poder concluir os trabalhos hoje, encontrando parceiros tão ricos. Eu acho que a fala do Moisés e a do Benjamin e do Álvaro vão ao encontro de uma psicanálise engajada com a luta política, com a luta social e com a tentativa de transformar todo esse quadro que tão complexo está sempre em movimento. Então, eu queria encerrar dizendo isso, né? Se há esse paradoxo, esse desencontro, é muito bom, porque ele é o motor para qualquer ação transformadora que a gente possa realizar. E agradecer mais uma vez a Rita Palmeira, que edita Novos Estudos, por ter acolhido o nosso dossiê, e ao Moisés e Mateu por terem promovido esse bom encontro, que eu espero que tenha vida longa, que seja o primeiro de muitos. Obrigada. Muito obrigado, Andrea, e agradecemos muito também a sua participação e contribuição tão rica ao nosso dossiê, à mesa de hoje. Passo então para o Benjamin e Álvaro. Essa questão da conjuntura, eu vou pedir para vocês serem muito rápidos, eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas estamos com pouco tempo. Tá certo, então, bem rapidinho. Eu vou oferecer uma provocação. Bom, primeiro, agradeço muito essa oportunidade de participar no evento, realmente. Então, eu fiquei pensando nas observações da Andrea, e agora me ocorre uma leitura um pouco diferente de periferia, uma leitura mais psicoanalítica, né? Que talvez poderíamos aplicar em nosso próprio trabalho, né? Então, eu ofereço isso, né? Esta é a ideia de periferia como objeto, ou seja, um outro vago que ameaça das sombras da periferia, da periferia da consciência e da cidade. Especialmente nas invocações da corrupção moral, vemos, Álvaro e eu, em nosso trabalho, imagens de outros
ameaçadores imorais abjetos. E acho que essa maneira de contemplar assim subjetividade móvel, subjetividade periférica, até poderia ter valor hoje em dia. Então, eu fecho com isso e, Álvaro, agora você. Então, a pergunta que foi feita agora, né, até remete um pouco do que, como eu fechei a outra, né, desses movimentos de trabalhadores de aplicativo, né, em âmbito nacional, como justamente no momento de pandemia, que eles passam, enfim, a falta de rede de assistência social ganha uma outra dimensão no contexto de pandemia, eles estão sujeitos a contágio, etc. E tudo isso, portanto, organiza uma política de classe, né? Então, eu acho que isso é importante para tentar fazer interagir o que a gente está falando no trabalho, o que aconteceu nos últimos meses. E uma outra coisa que eu acho que aqui a gente mobiliza a ideia de política que não a maneira como o outro compreende a política com algo não uniforme. E eu acho que é muito importante para entender como esse discurso político que envolve conservadorismo, mas que no mesmo campo envolve uma sensibilidade social, né, com rede de proteção, mas por outro, um conservadorismo político. Como conseguir se adereçar, né? Eu acho que, especificamente falando da esquerda, talvez falta uma precisão para se adereçar a essa fragmentação, que eu acho que talvez o que a gente mobiliza aqui possa dar um caminho, né, para compreender a fragmentação e levar para um outro estágio, né? Então, enfim, é só isso mesmo. Muito obrigado pelo esse seminário, que aprendi muito aqui. E espero que continue esse espaço, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Ben e Álvaro. Agradecemos também a vocês pelo texto e também pela participação hoje. Foi muito rica também a contribuição de vocês. E vou passar a palavra finalmente para Moisés. Moisés, você tem 3 minutos para resumir a conjuntura no Brasil. Então, boa sorte. Eu vou voltar para responder essa questão. Eu volto rapidamente ao que eu tinha falado antes, um pouco o desafio de como pensar ou produzir evidências qualitativamente significativas sobre a avaliação de políticas públicas, que também, em última instância, é uma questão que tem a ver com o modo como nós construímos a relevância de nossas disciplinas sociais e humanas em termos de pós-verdade, em termos de fake news, de pandemia e assim por diante. Eu realizei trabalho de campo por 5 anos com beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, em Porto Alegre, e eu acompanhei todo o processo de mobilização política, de preparação, de transferência de 160 famílias para um empreendimento construído no meio da infraestrutura urbana. Então, nesse processo, eu acompanhei desde a ascensão até a decadência de esperanças individuais e coletivas, na medida em que o Brasil passava de um case internacional de redistribuição de renda para uma economia e uma democracia em franca decadência. Então, talvez a principal retórica desse momento tenha sido a da nova classe média, né? Essa imagem hegemônica pela qual as subjetividades periféricas passaram a ser conhecidas durante os anos do governo do PT. E essa imagem, justamente, ao longo do meu campo, ela foi se desmantelando progressivamente, né? Então, eu acredito que uma abordagem que tome como foco as subjetividades periféricas, ela pode reconstruir os processos sociais, políticos e econômicos complexos a partir das linhas subjetivas e das trajetórias de sujeitos diretamente afetados pelos ciclos de ascensão e recessão econômica, sem que a gente tenha que recorrer a grandes caracterizações bipolares ou demasiadamente vagas ou amplas. Então, na minha relação, por exemplo, com os militantes habitacionais, ficou claro que um elemento importante da ambivalência subjetiva se constituía justamente no esfacelamento da esperança material, que havia causado as pessoas a vislumbrarem futuros melhores durante os anos de bonança política e econômica. Então, ao longo do trabalho de campo, eu encontrei várias famílias, por exemplo, que haviam se desiludido com a política comunitária, os seus líderes, pessoas que haviam desistido da luta pela casa própria ao longo do caminho, ou mesmo que haviam delas sido excluídas, e pessoas que simplesmente haviam se cansado de participar de pesquisas que não davam em nada.
Então, eu tenho chamado essa condição subjetiva, ou até talvez a gente poderia trazer o debate com a psicanálise aqui, em que as bases sociomateriais que sustentam a esperança material, quando elas são esvaziadas, eu chamo essa condição de esperança negativa, que é exatamente a dura realidade de milhões de brasileiros atualmente, né, também com a pandemia, que viram as suas chances de progredir na vida serem reduzidas ou tornadas incertas, mas que de alguma forma seguem na busca por referenciais onde depositar essas esperanças. Então é uma condição em que o próprio processo de esperançar ele se torna um obstáculo ao seu florescimento subjetivo, mas é também uma condição que, quando a gente analisa a partir dos tracejados desenhados pelas subjetividades periféricas, permite entender um complexo conjunto de fenômenos amplamente desconexos, mas que são articulados e conectados pelas experiências das pessoas concretas. Eu fico por aqui, eu agradeço mais uma vez pela organização tanto da Rita quanto do Matthew e pela disponibilidade dos panelistas em publicar o artigo e também trazerem as suas contribuições para o debate. Muito obrigado, Moisés. Vamos encerrar aqui. Agradeço mais uma vez os debatedores, a Novos Estudos, a Rita Palmeira por terem publicado o nosso dossiê e obrigado também aos todos os ouvintes. Obrigado.